no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero enviou as suas 95 teses e também afixou na capela do castelo de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses, dando início a um dos maiores e importantes eventos da história da Igreja, conhecido como Reforma Protestante. Lutero, que era um monge da Igreja Católica, se levantou após notar que os dogmas, ou seja, as doutrinas da Igreja da sua época, estavam sendo divulgadas de forma opostas ao que ensina as Escrituras Sagradas. A Reforma Protestante, então, marca um movimento focado em trazer a centralidade bíblica de volta para a Igreja. De todas as novas proposições teológicas que os cristãos protestantes adotaram em oposição à Igreja Católica, 5 pilares foram destacados como a essência da Reforma, que foram eles: somente a Escritura, somente Cristo, só a graça, só a fé, somente a Deus a glória. Apesar de serem os grandes pilares da Reforma, os termos não surgiram naquela época, mas vieram de teólogos e estudiosos posteriores. E não se sabe ao certo quem foi que trouxe essa definição. Embora não se saiba exatamente quando surgiu, de fato, quando analisamos os pensamentos dos reformadores, são eles os principais que norteiam a reforma e se opuseram aos ensinamentos católicos. Então vamos aí entender um pouquinho sobre o Sola Deo Gloria, né? Para terminar aqui a série de mensagens que nós estamos dando sobre esse assunto tão importante. Reafirmamos como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus. Ou seja, queridos, quem realiza a salvação na vida do ser humano é Deus. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, é um texto muito interessante, eu gostaria de ler para nós aqui. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem nos dá as bênçãos espirituais é Deus, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então a salvação, ela vem de Deus. Por isso que Ele merece
todo louvor, toda a glória. Ela é para a glória de Deus. A nossa salvação vem de Deus, foi realizada por Deus através de Cristo Jesus. Sendo assim, Deus ele é merecedor de toda a glória. E devemos glorificar a Deus sempre. Devemos viver nossa vida inteiramente pautada segundo a glória de Deus. Devemos viver segundo e perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Não devemos colocar outro no lugar de Deus. Não podemos dar glória a outro a não ser a Deus, ao único que merece toda a glória. Negamos que possamos apropriadamente glorificar a Deus se nosso culto for confundido com entretenimento, se negligenciarmos ou a lei ou o evangelho em nossa pregação, ou se permitirmos que o afeiçoamento próprio, a autoestima e a autorrealização se tornem opções alternativas ao evangelho. A nossa vida deve ser um culto a Deus e nada pode tomar o lugar de Deus. Assim também, quando nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, nada pode tomar a centralidade de Deus. E isso é muito importante, porque nos dias atuais, o antropocentrismo tem entrado nas igrejas, nos cultos, onde Deus tem deixado de ser o centro e agora o homem é o centro. As músicas muitas vezes estão sendo voltadas para o homem e não para Deus. As mensagens deixaram de revelar Deus e agora o que mais importa são mensagens de autoajuda, de autoestima, de positividade para o ser humano. Mas nós que temos como base somente a glória a Deus, não podemos deixar que o nosso culto venha a entronizar o homem, mas Deus deve estar entronizado. Deus ele deve ser o motivo pelo qual nós cultuamos. Deus deve ser o centro do culto. O culto não pode ser antropocêntrico, tem que ser teocêntrico, ou seja, Deus no centro. Toda a honra, toda a glória, todo louvor, tudo que se passa no culto deve ser focado na pessoa bendita do nosso Deus. Deus é o centro do nosso culto solene e Deus deve ser o centro da nossa vida. Tudo em nós deve glorificar a Deus. O Catecismo Maior de Westminster, redigido em 1648, na Inglaterra, ele tinha uma pergunta, e a pergunta era: qual o fim principal do homem? E a resposta era: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ratificando assim a ênfase reformadora de que o sentido da vida não se resume à existência humana, mas em Deus. Deus deve ser o centro de todas as coisas. Deus criou o homem de tal maneira que seu propósito principal venha a convergir a adoração e o louvor a Ele. Como consequência, jamais poderíamos
reduzir a nossa vida a outra coisa que não seja a grandiosidade do nosso Deus, do nosso Senhor, daquele que rege todas as coisas e que é o propósito de tudo que foi criado. No entanto, a natureza pecaminosa da raça humana nos conduz ao mal e à tentativa de outorgar para si a glória divina, cometendo então um lapso análogo ao de Satanás. E essa questão ela surge primeiro no céu com o diabo, quando ele queria receber glória, ele queria ser como Deus, o maior do que Deus. E acontece também com o ser humano, quando Eva, lá no jardim do Éden, quando o diabo traz aquela tentação para ela, quando o diabo diz, não é bem assim, é porque Deus sabe que você vai ser igual a ele. Então ela se ilude com as palavras de Satanás, e aí ela coloca no seu coração o desejo de ser como Deus, de receber para si glória. E aí é quando o pecado entra na raça humana, quando Adão peca. Agora o desejo do homem não é simplesmente e somente glorificar a Deus, mas agora o homem também quer receber glória. E isso nós vemos diariamente. Diariamente nós percebemos que o desejo dos homens é serem aplaudidos. Tudo que o homem faz é para que ele próprio seja reconhecido e não Deus. Os troféus que são levantados, os ídolos que são levantados na música, nos esportes e em outras coisas mais, é para que o homem apareça e receba aplausos e glórias. Mas nós sabemos que tudo isso acontece por causa do pecado. O homem, ele busca prazer em si mesmo, para que receba glória dos outros. Mas nós que entendemos a verdade, nós que somos e que temos esses pilares, precisamos estar sempre dizendo para nós mesmos e para os outros, sola Deo glória, ou seja, somente a Deus a glória. Ninguém merece ser glorificado. O reformador Calvino, ele pediu que quando ele morresse, que fosse enterrado, não colocasse nenhuma esfinge, não colocasse nenhum escrito como, por exemplo, aqui jaz os restos mortais de Calvino. E alguém perguntou para ele por que ele não queria que colocasse. Ele disse, para que ninguém me idolatre, para que ninguém chegue para mim e queira me adorar, e queira me elogiar e dizer, aqui um grande homem de Deus, aqui fulano. Infelizmente, muitas pessoas têm adorado Calvino. Muitas pessoas, né? Têm adorado Lutero, Calvino. Muitos reconhecem o que eles fizeram, mas outros já estão idolatrando. Colocam eles num patamar que eles mesmos não gostariam de estar. Então a gente precisa ter cuidado com isso também. Mas ele disse, olha, vocês não coloquem nada, porque o único que merece ser adorado, glorificado é Deus. E como isso é importante. Certa vez perguntaram a John Stott como ele gostaria de ser lembrado. E ele disse, gostaria de ser lembrado como um servo inútil, que procurava fazer a vontade de Deus, mas nunca conseguiu de forma perfeita. E assim deve ser nós também. Por que isso, irmãos? Porque nós precisamos entender que somente Deus merece a glória. Deus não reparte, não divide os méritos da salvação ou de sua glória para
absolutamente ninguém. É porque Deus é egoísta? Não. É porque Ele merece. É porque Ele é o Criador. É porque Ele é soberano. Porque Ele é quem providencia todas as coisas. Assim sendo, e ainda assim, convida seus filhos, nós, a juntarem-se com a criação para exaltá-lo, para adorá-lo e dedicar todo o nosso viver à sua glorificação. O apóstolo Paulo entende bem isso lá na carta aos Romanos, capítulo 11, o verso de número 36, que ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. 1 Coríntios, capítulo de número 10, e o verso 31, diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Ao Senhor toda a glória. E quando eu estava pensando em trazer essa palavra, eu me lembrava muito aqui do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse, ele ressalta e fala que nós, quando Jesus Cristo voltar, nós iremos entender bem que Ele merece toda a glória. Se nós lermos aqui Apocalipse capítulo 4, o verso de número 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Deus merece toda a glória porque Ele é o Deus Criador. Deus merece toda a glória porque Ele é o Deus Salvador. Aqui, continuando, no capítulo 5, verso 12, a palavra do Senhor diz assim: proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Deus merece, Cristo merece toda a glória e nós reconhecemos isso. Aqui em Apocalipse capítulo 7, o verso 10 diz o seguinte: clamavam em grande voz dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. A nossa salvação vem de Deus. E aí a visão dos glorificados, é onde está esse texto, diz o seguinte no verso 12: todos os anjos, verso 11, todos os anjos estavam de pé diante do trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Ao Senhor pertence a salvação, por isso que Ele merece todo o nosso louvor, toda a glória. Aqui em Apocalipse, continuando, o verso, capítulo 11, o verso 17 diz: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram,
Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para que sejam julgados mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. No capítulo 12, e o verso de número 10 diz o seguinte: então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eis, pois, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai aos céus, e vós os que habitam, e os que neles habitam. E por último aqui, capítulo 16, e o verso 5 diz assim: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste essas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tens dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os seus caminhos. E aqui, para terminar, o verso 19 diz o seguinte: o verso 5 diz: dai louvores ao nosso Deus. O verso 6 diz: pois reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E o verso número 7: alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe a glória. Que Deus aplique a sua palavra, queridos, em nossos corações, entendendo que o nosso Deus, Ele é merecedor, e só Ele é merecedor de toda honra. E para concluir aqui, vimos quais são os 5 solas da Reforma Protestante. Eles são não somente a base da Reforma, mas devem ser as bases do nosso cristianismo. Devemos nos voltar a esses pilares e repensar se vivemos um cristianismo centrado nas Escrituras Sagradas e naquilo que elas nos revelam. O lema da Reforma era: Igreja reformada, sempre se reformando, nunca inovando. Devemos sempre nos voltar às Escrituras e nos certificar que o nosso cristianismo está centrado na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para você, qual o sola mais importante? O que mais impactou a sua vida? Espero que todos eles sejam importantes no seu viver.